Saudações em Cristo a todos os irmãos. Hoje nós vamos continuar o estudo da EBD, lição de número 11, com o título O Alvo a Ser Alcançado. É uma lição baseada nos capítulos 3 e 4 do livro de Filipenses. Nós queremos compreender o que é que precisamos fazer na vida cristã, como devemos nos conduzir, como devemos colocar os nossos olhos fitos em Jesus para que possamos alcançar o êxito na vida cristã. Nós devemos colocar a nossa vida em direção a Cristo, que é o nosso alvo, e para isso nós devemos buscá-lo a cada dia, sem jamais nós nos afastarmos do nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição está em Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos ter esse versículo em mente, ter esse versículo como o nosso direcionamento para o estudo desta lição, mas muito mais do que isso. Nós devemos ter esse versículo como nosso direcionamento para a vida cristã, sabendo que nós deixamos as coisas que ficaram para trás e temos um alvo a perseguir, temos que seguir em frente. E você já alguma vez estabeleceu algum alvo para a sua vida cristã? Será que você já colocou como alvo, pensando para você mesmo, eu quero crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, eu quero aumentar o meu conhecimento da palavra de Deus? Alguma vez você já pensou que você deseja desfrutar de mais comunhão com Deus? Algum dia você já pensou que você quer abandonar o pecado, quer mudar a sua vida, quer ser transformado por Deus e você deseja ser mais benevolente, mais justo, mais piedoso, mais longânimo, mais paciente, que você deseja ser um cristão conforme a palavra de Deus ensina, um cristão conforme é o ensinamento da palavra de Deus, para que você possa alcançar isto na sua vida. Você já estabeleceu, já teve algum alvo desta forma para a sua vida? E se você já fez, o que é que você tem feito para alcançar esses alvos? Ou são os alvos, são decisões que você tomou em um determinado momento, ouvindo uma mensagem que falou fundo ao seu coração, que realmente fez você pensar na sua vida cristã, e depois aquilo ficou para trás sem que houvesse qualquer medida efetiva para que existisse uma mudança realmente ou para que alcançasse realmente aquele alvo. Nós precisamos pensar nisso e precisamos saber que nós temos que estabelecer esses alvos e devemos seguir no caminho certo. E a primeira coisa que Paulo faz no capítulo 3 é advertir que se nós temos um alvo a ser seguido, um alvo proposto, nós devemos ter plena consciência de quem é o nosso guia, quem é que está nos guiando. Por isso ele faz uma advertência diante do aprendizado que nós temos para a nossa vida cristã. Se nós temos um alvo para a vida cristã, que é alcançar o conhecimento de Cristo Jesus em relação a Deus, que é alcançar a obediência que Cristo Jesus teve quanto à palavra de Deus, se é nós termos um coração voltado para Deus, assim como foi o coração de Cristo Jesus, sendo esses os principais alvos que nós temos para a nossa vida cristã, de onde é então que vem o nosso aprendizado?
Quem é que está nos ensinando? E Paulo nos diz que nós devemos ter cautela quanto a estas coisas, devemos ter cuidado e devemos ter prudência. E ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Ele estava dizendo: olha, eu não me canso de repetir estas coisas. E quando eu faço isso, quando eu estou repetindo estas coisas, isto serve de segurança para vocês, porque vocês então estão novamente sendo advertidos, devem estar atentos e deverão então seguir isto. E aí ele vem então com a advertência: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com os da falsa circuncisão. Paulo estava chamando de cães aqueles que são maus obreiros, chamando de cães aqueles que, em outra passagem ele fala que querem devorar o rebanho do Senhor. E Pedro também nos adverte assim. Então, devemos estar atento quanto àqueles que estão nos ensinando. E Paulo diz que aquele povo de Bereia, os bereanos, eles foram realmente cristãos prudentes, porque eles passaram a conferir aquilo que estava sendo ensinado. Olha, se está sendo ensinado qualquer coisa, você deve então, relativo à palavra de Deus, você deve buscar na palavra de Deus confirmar aquilo que está sendo ensinado, para que você não seja levado por ventos de doutrina, para que você não seja enganado por aqueles que são tidos como lobos devoradores, que querem enganar e se aproveitar do rebanho de Cristo Jesus. E por isso, o nosso alvo para o conhecimento de Cristo Jesus necessariamente passa não por apenas ouvir falar, não apenas pela pregação falada, mas por ler a palavra de Deus, por conferir com o seu próprio entendimento aquilo que está sendo dito. E o que é que nós temos feito então para esse aprendizado? Quem é que está nos nutrindo? Quem está nos alimentando? Ele realmente fortalece a nossa fé na verdade, ou ele traz palavras enganosas? Quem é que está como está sendo consolidado o nosso conhecimento? Apenas por ouvir alguém falar, ou estamos buscando na palavra de Deus conhecer a respeito daquilo que Cristo Jesus nos ensinou, os apóstolos nos ensinaram, os profetas nos ensinaram, a palavra de Deus revelada. Esses ensinos que nós estamos recebendo nos faz andar numa vida santa, andar em conformidade com a vontade de Deus, ou apenas estamos aprendendo a ter uma autoconfiança, a ter uma confissão positiva, que muitos fazem isto, a repetição de palavras dizendo que aquilo então se tornará verdade, ou nós estamos realmente com bases sólidas na palavra de Deus. Ora, Paulo, quando olha para a sua vida cristã, ele diz então que ele passou por uma transformação em relação à sua vida anterior. E ele, em nenhum momento, ele considera que aquilo que ele deixou para trás foi algo relevante e que ele estivesse então com saudosismo, pensando naquilo que ele deixou para trás e falando: olha, eu perdi isso, perdi aquilo. Não. Paulo olha para a sua vida cristã e diz o seguinte: olha, antes eu tinha muitas coisas que eu poderia considerar como lucro. Ele era um judeu, ele era dedicado, ele era um homem que era reconhecido como líder
no meio dos fariseus. Ele era respeitado pelo Sinédrio, que era a reunião dos anciãos e os anciãos mais influentes ali na sociedade judaica, e ele ainda jovem era respeitado por esses homens que o ouviam também, ouviam seus conselhos, ouviam aquilo que ele estava dizendo. E Paulo agora ele diz o seguinte: olha, isto que para mim poderia ser considerado como lucro, uma posição social relevante no meio dos judeus, eu considerei como algo desprezível, eu considerei algo como esterco diante daquilo que eu pude receber de Cristo Jesus. E ele olha então para toda a sua vida, que foi uma vida difícil, uma vida de sofrimento, uma vida de perseguição, e diz: olha, eu estou no lucro. A posição que eu poderia ter de liderança no meio judaico não pode ser trocada por essas cadeias que eu estou sofrendo, porque Paulo estava preso em Roma. Eu não poderia trocar por essas cadeias, eu não poderia trocar aquela posição de honra pelos momentos que eu passei por necessidade, até mesmo por fome, porque eu considero que o lucro que eu tenho é estar com Cristo Jesus, é seguir a vida cristã e não aquela vida que eu tinha. E por mais chamativo que possa ser tudo aquilo que Paulo tinha antes de conhecer a Cristo Jesus, ele diz: olha, isso era irrelevante, isso não era importante. E eu renunciei tudo isto, porque eu estou ganhando muito mais com Cristo Jesus. E o que é que ele estava ganhando? A cadeia, a prisão, a fome, como ele diz, o perigo, a nudez, a espada, o perigo de morte, os açoites que ele já havia levado pelo povo, pelos líderes judeus que o açoitavam para que ele pudesse então negar sua fé em Cristo Jesus e declarar que ele estava errado. Não, tudo isto que ele passou, que ele sofreu, ele tinha então que essas coisas sim, era o verdadeiro lucro, porque ele estava caminhando para Cristo Jesus. E o sofrimento que ele já havia passado não era nada igual ao sofrimento de Cristo Jesus. E Cristo Jesus sofreu, suportou todo esse sofrimento, porque ele nos ama. E muitas pessoas querem ser cristãos, servir a Cristo Jesus, mas sem deixar as conquistas do passado, e conquistas que muitas vezes representam o apego ao pecado, e não querem deixar então a vida passada voltada para o pecado. Os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo Jesus, devemos olhar para Cristo Jesus. E para que isto seja real, nós temos que ter o conhecimento da palavra e temos que ter a comunhão com Deus. E temos que ter a compreensão de que deixar a nossa vida passada, deixar qualquer vínculo com o pecado não significa derrota. Pelo contrário, é a vitória da nova vida, é a vitória em Cristo Jesus. E a nossa vida, ela não deve ser motivada também pelos aprisionamentos do passado. Filipenses 3,13, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Ele continua dizendo que ele prossegue para o alvo, para Cristo Jesus, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E as coisas do passado, ele não queria lembrar como sendo como algo que ele estivesse então lamentando
que havia pecado, ou que ele havia perdido. Mas ele não queria fazer isso, mas ele queria então olhar para frente. Mas há um outro aspecto também desta afirmação de Paulo, é que nós podemos pensar quanto ao que ele estava falando. Ele poderia estar dizendo, olha, eu não fico olhando para trás também, dizendo, eu já fiz uma viagem missionária, já evangelizei centenas de pessoas, já evangelizei ou já fundei várias igrejas e já estou então com a obra pronta. Não, ele não olhou para isso por ter feito uma viagem, nem duas, nem três, porque ele já havia feito as 3 viagens missionárias, todas as igrejas que ele conhecidas hoje ele já havia plantado. Ele diz, olha, eu não olho para isso, eu não digo agora que eu já completei a minha obra, completei a minha tarefa, a minha missão, e por isso agora eu só vou viver daquilo que eu fiz no passado. Não, ele diz, eu continuo, eu prossigo para o alvo. E se eu tenho que continuar vivo, é porque eu tenho que continuar pregando. Se a vida que eu agora estou vivendo é importante para o reino de Deus, eu vou fazê-la importante e não apenas com base no passado, mas pelo que eu vou continuar fazendo. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e apenas pensam, eu já fui professor, eu fui alguém que cantou na equipe de louvor, eu já atuei em tais e tais comissões, eu já fui ativo na igreja. Mas agora, ele parou a carreira? Ele deixou de continuar a sua caminhada? É o que nós estamos vendo com muitas pessoas. Pessoas que falam, eu já li a Bíblia toda. Quanto tempo? 10 anos atrás, 5 anos atrás. E neste ano, não leu nenhuma única vez, nenhum único versículo. Pessoas que não leram um capítulo da Bíblia durante um ano todo, os últimos 12 meses, se formos considerar, não leu um só capítulo da Bíblia. O que estas pessoas estão fazendo? Olhando apenas para trás. Olhando apenas para o que fizeram. Nós temos que olhar para frente, caminhar a nossa vida do hoje. Caminhar o hoje, olhando para trás apenas para louvar e agradecer a Deus pelo que Ele nos deu. Não lamentando pelo que se foi ou se orgulhando pelo que se foi. As duas condições, a de lamento pelo que perdeu, pelo que ficou para trás, e o orgulho do que ficou para trás também, todos dois podem impedir de prosseguir para o alvo. Pode indicar que a pessoa está olhando apenas para trás. Nós devemos, então, desenvolver o exercício do nosso crescimento espiritual para que nós possamos estabelecer os nossos alvos, assim como nós falamos no início, o nosso alvo de aumentar o nosso conhecimento de Deus, aumentar a nossa comunhão com Deus, aumentar o nosso tempo de oração com Ele, aumentar o nosso tempo de louvor ao nosso Deus, as nossas ações de graças, as nossas intercessões, as nossas súplicas, tudo isso podemos estabelecer como alvos para a nossa vida. E para isso, então, nós devemos nos alegrar no Senhor. E Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, alegrai-vos. E o alegrar no Senhor é nós colocarmos a nossa confiança inteiramente nele, sabendo que Ele é o nosso provedor, sabendo que todas as coisas vêm
do nosso Deus e não vivendo em ansiedade. Ansiedade, na prática, é a preocupação antecipada, é a aflição por aquilo que ainda não chegou. Como será? E quando nós fazemos isso, nós ficamos ansiosos e até mesmo criamos doenças que podem vir em razão da nossa mente. São doenças psicossomáticas que o nosso organismo vai desenvolver porque vivemos em ansiedade. E ansiedade é como se nós estivéssemos dizendo: Deus não cuida de mim, eu não sei o que vai acontecer e eu não dou conta de mudar o futuro. Ora, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, sabendo que o futuro chegará em conformidade com a permissão de Deus. E nós vamos passar, seja por bonança ou seja por tribulação, vamos passar com a companhia do nosso Deus, pois o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Nós vamos colocar nas mãos de Deus para que Deus possa providenciar tudo aquilo que nós precisamos no nosso futuro e não nos ficando com ansiedade. E a maneira de nós combatermos a ansiedade, o antídoto para nós combatermos a ansiedade, é nós crescermos na fé, é colocarmos a nossa confiança em Deus e praticarmos essa confiança, sabendo que Ele é quem nos sustenta. E Paulo, ele aprendeu a fazer isso com a vida que ele viveu de momentos em que ele passou por bonança, por abundância, mas também que ele passou por privações. E ele teve a plena certeza de que Deus estava ao lado dele em todos os momentos. E por isso, ele diz lá em Filipenses 4, versículos 12 e 13, sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Veja bem, ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja na necessidade ou na fartura. E ele continua, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que fortalece. Há muitas pessoas que utilizam esse versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, como sendo algo que ele pudesse dizer, olha, eu posso vencer, posso fazer qualquer coisa. Mas Paulo está dizendo isso, é o seguinte, olha, eu posso passar por necessidade, mas posso passar também por período de grande abundância, porque é Deus que me fortalece para isso. É Deus que me capacita para isso. E Paulo, então, está nos dizendo, olha, você deve aprender a viver em qualquer situação, com o coração voltado para Deus. Satisfeito, completo, preenchido pelo Deus, tendo a paz que Cristo Jesus nos dá, que é o consolo do Espírito Santo que habita em nós. E Paulo, então, estava dizendo, a provisão vem de Deus, e ela, mesmo que ela não venha em abundância, sou grato a Deus. E ele podia, então, mesmo diante das privações, mesmo diante da falta daquilo que ele queria, ele se sentir fortalecido por Deus, porque sabia que Deus é quem estava cuidando dele, porque Deus é o Deus das circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins. Mas é o Senhor que nos fortalece para passar pelas tribulações. E será que você pode dizer que não importa as circunstâncias, eu tenho um Deus que cuida de mim?
Ou será que você reconhece a mão de Deus somente se tiver abundância, se tiver fartura? O nosso Deus, Ele é o Deus de todas as circunstâncias. Sejam elas boas ou ruins, Ele nos promete estar ao nosso lado, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, ainda que passemos pelas dificuldades, Ele cuidará de nós. E é Deus, então, que estará nos acompanhando. E Paulo diz, então, que ele já havia aprendido a se contentar. E esse é o grande desafio que nós temos nesta vida. Nos contentar com aquilo que nós temos, para que não andemos ansiosos, para que nós não andemos querendo mais e mais. Porque quando nós queremos mais e mais, quando nós nos preocupamos com o futuro, sem confiar que Deus proverá todas as coisas, é porque nós não aprendemos a nos contentar com aquilo que nós temos. E nós não podemos deixar a Cristo Jesus, deixar que Ele seja o nosso alvo. Nós devemos, então, caminhar para este alvo. Nada nessa vida pode ofuscar os nossos olhos voltados para Cristo Jesus. E para isso nós precisamos ter muito cuidado, muito zelo com o que nós temos aprendido. Nós não podemos ser ingênuos espirituais. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por falsos profetas, por aqueles que Paulo diz que são cães devoradores. Nós precisamos ser simples, mas nós precisamos ser astutos também. Nós precisamos ser criteriosos na palavra de Deus e não podemos nos deixar ser enganados. E não devemos deixar também o passado nos conduzir. Não podemos ficar no saudosismo, olhando para trás, quer seja lamentando pelo que ficou para trás, quer seja nos orgulhando daquilo que já fomos. Mas nós devemos olhar para frente, sabendo que ainda há uma carreira proposta, ainda há desafios para nós, ainda não alcançamos a maturidade, não alcançamos a maturidade cristã, a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Mas este é um alvo que nós devemos perseguir, porque é um aperfeiçoamento diário. Não como muitos, como os espíritas dizem que é o aperfeiçoamento da alma, para que nós nos tornemos então pessoas melhores, que alcancemos um determinado estágio, como querem muitas religiões da Índia ou asiáticas. Nós precisamos saber que o nosso crescimento cristão, ele se dá pela comunhão com Cristo Jesus, pela comunhão com Deus através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, através da oração, do cântico de salmos, das orações de súplicas, de intercessão pelo próximo. E principalmente por confiar em Deus, por confiar que é Ele quem conduz as nossas vidas, para que não haja em nós nenhuma ansiedade. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e que Ele te dê sempre um espírito desejoso pelo conhecimento da palavra, um espírito desejoso de se voltar para Deus e ter a comunhão através da oração e do conhecimento da sua palavra. Que Ele te guarde para que você jamais seja enganado por ventos de doutrinas, por aqueles que são como cães devoradores, que ensinam falsas doutrinas fora da palavra da verdade, para que você seja enganado, para que até mesmo seja explorado economicamente
outros tipos de exploração emocional. Que Deus possa lhe guardar e que lhe dê conhecimento da palavra. Que Deus nos abençoe.